Olá, pessoal. Roberta Carbonari aqui. Eu sou nutricionista, sou mestre em nutrição e estou hoje com uma colega de trabalho muito especial que eu tive a honra de receber na minha clínica no Fellowship e que a partir de então é muito bem-vinda aqui todas as vezes que está conosco e está conosco muitas vezes e essa é mais uma delas. Eu estou com Caroline, mas eu chamo de Carol já temos essa intimidade, Caroline Deschamps, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa profissão ou as nossas profissões, porque ela também é dessas. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Roberta, por me receber sempre com tanto carinho. E eu já vou começar falando um pouquinho sobre essa questão da presença de mais de uma profissão, né? Eu sou a pessoa que costumo dizer que a gente não tem, uma carreira não é uma profissão, uma carreira muitas vezes é um apanhado de profissões, para além, né, e além das profissões, todas as qualificações, experiências que nós vivemos ao longo da vida. E você, Carol, é uma pessoa que após 22 anos de experiência como nutricionista e formada em nutrição, também foi buscar mais uma graduação. E aí eu queria entender, né, se quando você foi buscar psicologia, você foi buscar para complementar a sua prática clínica como nutricionista, ou se hoje você também consegue e já separa essas atuações. Eu atendo como nutricionista e uso a psicologia. Claro que quando você atende como psicóloga, muitas vezes vai ser necessário usar da nutrição, mas como tem sido para você esse seu posicionamento hoje enquanto profissional? Você tem atendido nutrição e psicologia de forma separada? Você faz, de repente, o acompanhamento de ambas as questões com seus pacientes? Como tem sido? Então, por que eu decidi cursar psicologia principalmente? Porque quando eu atendi, eu via que a maior dificuldade das pessoas era o comportamento delas em relação à alimentação. Então, muitas vezes, pelo menos quando eu fiz faculdade há 22 anos atrás, a gente não falava tanto em comportamental, que é fundamental dentro de um processo da nutrição. E eu via que as pessoas não conseguiam colocar em prática aquilo que era prescrito para elas. E eu falava, bom, falta alguma coisa. Então, qual é o profissional que estuda o comportamento humano? O psicólogo. Então, eu fui fazer realmente faculdade para eu conseguir complementar, digamos, o meu estudo, o meu interesse, para poder ajudar realmente os pacientes. Porque eu via que era uma dificuldade muito grande deles. E esse negócio de hoje conseguir separar, eu acho muito difícil. Porque se formos parados para pensar, a alimentação, o ato de comer, é o único comportamento que vai nos acompanhar durante a nossa vida inteira. Então, a gente pode um dia parar de trabalhar, pode um dia parar de fazer atividade física, mas comer é um comportamento que vai nos acompanhar a vida inteira. Então, eu acredito nisso, assim, de ajudar as pessoas a construir uma melhor relação com a comida. Então, o que você está me dizendo é que não tem como, obviamente, sendo uma psicóloga, dentro de um atendimento nutricional, você não trazer essa bagagem da psicologia. De forma alguma. Eu não consigo separar. E eu concordo. No entanto, eu vi que você foi para além do simplesmente vou estudar psicologia para complementar a nutrição. Porque você está pós-graduando em terapia cognitiva comportamental, que é essencial quando a gente fala de transtornos alimentares, né? Você fez o aprimoramento em transtornos alimentares também. Mas você fez você fez um TCC em psicopatologia ou uma pós-graduação? Uma pós-graduação em psicopatologia. Fiz. Já sou pós-graduada em psicopatologia. Por quê? Hoje em dia, existem muitos diagnósticos. Só que o diagnóstico é um rótulo para uma pessoa. As pessoas que mais têm conhecimento sobre psicopatologia menos dão diagnósticos. Porque a gente começa a entender cada vez mais que isso é um espectro. E às vezes algumas pessoas não conseguem suportar esse diagnóstico. É uma coisa muito pesada. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você dá um diagnóstico para um paciente, você tem um caminho. Eu sempre falo que é como se fosse um Waze. Ele te leva para um lugar que você precisa para tratar o seu paciente. Por isso, a pós-graduação em TCC também. Por quê? Eu entendi... A escolha da terapia. A escolha da terapia. E por quê? Porque hoje o que a gente mais tem de evidência científica, né, ligada ao comportamento alimentar, é a terapia cognitiva comportamental. Porque os nossos pacientes chegam para a gente, Roberta, sempre com duas demandas principais quando a gente fala em alimentação. A preocupação deles é peso, corpo ou alimentação, que daí a gente trata com TCC, e eu fiz também um curso de DBT por comer emocional, ou a regulação emocional. Perfeito. Então, e que não conseguimos intervir por meio da entrega de um cardápio, né? Isso é um ponto, ela chegou aqui com o livro Comer Emocional, que eu acabei de assinar com muito carinho para ela, mas ela chegou já tendo lido o livro inteiro, né? Então eu já posso debater a respeito do livro até com ela. Mas quando eu e o Anderson, né, que é professor da nossa pós de comportamento alimentar, decidimos escrever sobre comer emocional, foi um encontro muito feliz entre o que a editora buscava e o que a gente gostaria de falar, porque a gente percebe que
a maioria dos pacientes, o grande obstáculo não é fazer um café da manhã, um almoço ou um jantar. Eles até adoram as dicas, né, que eles recebem, ou o cardápio estruturado e bem elaborado que o nutricionista é capaz de fazer, com variedade, com receita, E tudo bem esse café da manhã, esse almoço e o jantar, mas é no momento em que existe uma emoção e que a alimentação é conduzida por ela, que esse cardápio não está presente. E, obviamente, todos nós temos esses momentos, né? Todos nós comemos com emoção e comemos também guiados por emoções. Mas aqui a gente está falando quando isso se torna um comportamento desadaptativo, em que, frente a qualquer emoção negativa ou positiva, normalmente o comer emocional está mais relacionado a emoções negativas, né? A única estratégia para que haja regulação seja a alimentação. E aí não tem como você colocar isso dentro de uma folha. Não. É necessário realmente a utilização de técnicas, né, e ferramentas da terapia cognitiva comportamental, que um nutricionista aprimorado, especializado em comportamento, consegue fazer, mas que, para além disso, você como psicóloga consegue ir na raiz desse problema, né, porque o nutricionista ele vai tratar o comer, o comportamento alimentar. Mas as razões por que essa emoção não consegue ser vivida, né, o psicólogo é o profissional que tem autonomia para fazê-lo. E você, então, tem conseguido trazer toda essa técnica para uma única consulta. Sim, porque eu sempre falo, Roberta... A sua consulta é de 2 horas. Sim. Ah, tá, só para ter certeza, porque eu fico pensando... Bom, se eu já, em 1h30, tenho, né, porque a gente tem muita coisa para fazer com o paciente, ainda mais se a gente deixa o paciente no lugar que ele precisa estar, né, com um lugar seguro, com uma escuta ativa, em que ele possa contar a história, a gente possa fazer essa conexão. Mas só a intervenção nutricional já me demanda um tempo grande. A intervenção nutricional e psicoterapêutica em uma única consulta... Sim. Mais ainda, né? Ou você tem buscado separar, sistematizar de forma a tratar as coisas em quadradinhos? Então, como eu falei anteriormente, não tem como a gente separar as coisas, né? O ouvido já vai pegando isso. Então, assim, como a alimentação, eu sempre gosto de explicar como se fosse um espectro, Roberta, né? Ela tem, digamos, do normal até o transtorno alimentar, até o patológico. O que a gente encontra hoje nos consultórios, a maior parte dos pacientes estão nesse espectro do comer transtornado ou comer emocional, que causa muito sofrimento. Então, a comida... E que em ato contínuo pode cursar, né, para um quadro clássico, se houver predisposição. Se tornar patológico, né? E o que acontece? Eu vejo a comida hoje, para muitas pessoas, uma alegria e uma punição gigantesca. Então, eles se criam tantas autos-regras, tantas coisas impostas, que a restrição já chega a ser cognitiva. Então, ele já chega no nutricionista, por exemplo, eu já sei que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo. Então, eu sempre falo... É uma posição mental já, Uma posição mental, é uma restrição totalmente cognitiva. Então, o paciente sai de uma consulta com liberdade de escolha. E a partir do momento que a gente explica daí mais a fisiologia da nutrição e deixa o paciente livre para escolher, é incrível. É como se eu falasse para você assim, ó, não pensa no elefante rosa. Tu não pensa só no elefante rosa. Já viram? Exato. É isso, né? Então, quando o paciente está com essa restrição cognitiva tão grande da comida, eles têm tanto medo, que até hoje em dia, né? Por isso que talvez eu tenha ido para as redes sociais, as pessoas hoje em dia têm medo de banana, têm medo de comida. Porque é muita informação distorcida. Um bom ponto que eu ia entrar com você, né? Que você falou, eu fui para as redes sociais. Eu acho extremamente importante, sempre falei isso, que pessoas que tenham formação, preparo, estejam nas redes sociais, porque hoje está todo mundo lá. Né? A rede social, eu falo que tem duas questões principais, né? Que bom que todo mundo pode ter uma voz e, nossa, que sufoco que todo mundo tem voz, né? Eu acho que são as duas, é a grande dicotomia da rede social. E o que eu percebo é que muitas vezes os profissionais que poderiam estar contribuindo com a sociedade se calam, né? Por inúmeras razões, porque não é fácil lidar com o que existe hoje na rede social, e porque existe, né, a necessidade de exposição, de coragem, de passar por diversas barreiras pessoais até para se expor dessa forma. É a mesma coisa que perguntar anos atrás, né? Quem aqui quer ir para a televisão? Pô, nem todo mundo quer estar numa televisão, né? Mas a rede social se tornou essa televisão. E aí eu queria ouvir de você, primeiro, né? Quando você chegou, a primeira coisa que eu falei é continue, porque eu acompanho os seus posts, estou adorando as suas postagens, fora que você tem realmente uma didática incrível para falar, uma oratória deliciosa de ouvir, mas quando foi esse clique? Eu vou para as redes sociais. Hoje, depois de 22 anos como nutricionista, é muito importante quando a gente consegue
A gente trabalha por necessidade também, trabalhar, dar trabalho. Mas hoje, para mim, é um propósito muito grande das pessoas com relação à alimentação. Então, esse é o meu propósito nas redes sociais. Mostrar para as pessoas que é possível, de que a gente precisa olhar para esse lugar também, porque, como eu falei anteriormente, às vezes a comida ela é uma fuga, mas também se torna uma punição muito grande. E ajudar as pessoas realmente nessa construção de uma melhor relação com a comida. Porque contextualizar, né, a alimentação muito. que foi tirada de contexto, especialmente nas redes sociais, né? Muito. É a comida que engorda, emagrece, inflama, desinflama e por aí vai. E a gente tem vivido nas redes sociais agora uma era que eu acho que talvez a mais complicada delas. Não sei se isso já está impactando para você, né, em termos de agendamento de consulta, mas tem impactado bastante o consultório, que é nós temos o advento dos medicamentos, novos medicamentos e poderosos medicamentos análogos de GLP-1, que são fármacos destinados ao tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu já fico desesperada com o termo canetinha emagrecedora, porque daí parece que realmente é para isso que é feito e não, né? O colateral é justamente o emagrecimento em pacientes que precisam desta perda de peso para uma melhoria de parâmetro metabólico. Mas a partir de então, a gente sabe que, como toda medicação, não são apenas aqueles que têm doenças crônicas não transmissíveis que estão fazendo uso dela, e que muitas vezes pessoas que simplesmente buscam uma alteração estética, ou ainda pessoas com distorção de imagem, né, não só com insatisfação corporal, mas distorção de imagem, estão tendo acesso a essas medicações. Só que quando a gente fala de medicações que antigamente, né, traziam um emagrecimento ao longo do tempo, um emagrecimento lento, nós estamos falando de medicamentos agora que trazem um emagrecimento exacerbado em curto espaço de tempo. Então, no meu consultório atualmente, a quantidade de pacientes baixo peso ou pacientes que já estão enfrentando um quadro de transtorno alimentar após essa busca da dieta com o medicamento, aumentou significativamente. Você tem percebido isso? E como psicóloga e nutricionista, né? O que você tem visto, como você acredita que é possível, como você tem buscado contribuir com isso, seja nas redes, seja no seu consultório? Realmente, aquilo que eu falei anteriormente, é a mudança do comportamento, Roberta, porque o medicamento é necessário. Obesidade é uma doença crônica. E foi para isso que ela foi estudada e é, digamos, o principal uso dela, né? Doenças crônicas não transmissíveis. Veio para diabetes e descobriu-se que a obesidade, né, tinha um impacto. E foi hoje a gente tem outros usos off-label, né? A gente sabe que já existem alguns estudos para transtorno de compulsão alimentar, porque a gente está falando aí de dois análogos, né? Não só análogo de GLP-1 no caso da tirzepatida, e que a gente observa estudos, inclusive, em alcoolismo, enfim. Mas, distúrbios do sono. Exato. Foi esse o intuito inicial, né, da liberação do medicamento. Mas... e assim, ó, o que a gente pode observar? Tanto, lembra anos atrás, quando aconteceu a cirurgia bariátrica, que todo mundo achava que era a bala de prata, resolvemos. E eu acredito que com os análogos que são muito necessários, porque obesidade é uma doença, ou todas as outras doenças que também podem ser associadas ao uso da medicação, o que não se mudou nesse período todo? O comportamento alimentar. O jeito que lidar com a alimentação. Então, isso que eu acredito que eu mais trabalho e que é o meu intuito, ajudar as pessoas a construir ou reconstruir essa relação com a comida. E eu acho que a gente precisa mesmo de mais pessoas falando sobre isso, até para que menos pessoas precisem chegar a essa medicação. Isso. Né? Porque eu acho que esse é o ponto. Meu medo é que em algum momento o fato de existir uma medicação que até o momento parece eficaz na perda de peso, né? E em parâmetros metabólicos, faça com que as pessoas esqueçam que o melhor tratamento, a melhor forma de combater a obesidade é a prevenção. Sim. E não a medicação. Sim, porque... E para a prevenção, a gente precisa trabalhar comportamento alimentar, né? Para além da dieta, o comportamento alimentar, o que leva a pessoa a comer. E eu acho que a sua contribuição tem sido incrível. Eu falei para você, eu tenho acompanhado as coisas que você vem trazendo nas redes. E me fala uma coisa, você tem observado atualmente, porque é uma observação minha também, mulheres mais velhas até, com comportamentos que nós encontrávamos apenas em adolescentes no consultório? Querendo realizar um sonho da juventude. Exatamente.
Eu nunca pude usar uma calça de cintura baixa, agora que existe a medicação eu vou usar. Isso. Né? Então, essa distorção da imagem sempre foi muito grande. Então, muitas pessoas estão tirando esse sonho antigo, agora usando a medicação. E aí, isso reflete muito no comportamento da sociedade, acho que como um todo, né? O jeito que a gente expõe o nosso corpo, o jeito que se alimenta, o jeito que se comporta. Então, eu acredito que as fases estão um pouco conturbadas, assim, da vida. Não estão conseguindo lidar muito com isso, assim. Veio para ajudar, mas eu acredito que o comportamento está mudando muito por causa disso. Eu vou aproveitar que eu tenho uma psicóloga comigo, vou fazer uma pergunta boa. Uma coisa que eu trabalho muito com as minhas pacientes, né, em consultório é esse sonho da infância. Sim. Quando eu for magra, então eu serei feliz. Quando eu for magra, então eu farei tudo. Sim. Quando eu for magra, então eu vou conquistar tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa problemática que é você colocar sobre um único fator todo um motivo para uma felicidade eterna em sua vida. Sim. Porque o que a gente tem visto também é a frustração desse momento. Muito. Ou ainda, tudo bem, agora eu conquistei, né? E eu não vou mais usar a medicação. O que as pessoas não pararam ainda para pensar é, a gente já tem estudo suficiente com demais medicamentos mostrando que de 2 a 5 anos após a cessação do uso, existe o reganho do peso. Sim. Não temos ainda com a tizerpatida porque ainda é recente. Não houve ainda quantidade suficiente de gente cessando o uso, né? Isso. E enquanto que para uma doença crônica o uso será crônico, Sim. quem não tem doença crônica quer mesmo entrar num uso crônico de medicamento? Sim. Será que é isso que vai ser a felicidade que buscavam, né? E eu queria que você falasse sobre essa questão da felicidade mesmo, como psicóloga. É o que a gente chama de distorção cognitiva, né, Roberta? Então, assim, a gente projeta coisas para a nossa vida. Então, assim, quando eu for magra, ou muitas mulheres, quando eu for mãe, quando eu tiver o marido perfeito, são distorções cognitivas que nós criamos mesmo na nossa cabeça e a gente acredita. E o problema maior disso tudo é que interfere muito na autoestima das pessoas. E elas acreditam que o valor delas como pessoa está somente associado ao peso, à balança, ao número do manequim ou o que elas refletem no espelho. Sendo que uma pessoa é muito mais que isso. Né? É como ela se porta na sociedade, como ela é como filha, irmã, amiga, e as pessoas reduzem somente profissional. As pessoas reduzem somente a isso. E realmente é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque é muito triste quando uma pessoa se valoriza somente através da sua silhueta, digamos assim, principalmente para nós mulheres. E, até porque todas nós vamos envelhecer, né? Sim. Esse corpo vai deteriorar, né? Vai. Uma hora ou outra. E tomara que sim, né? Que significa que a gente chegou aonde a gente queria, ótimo. Né? Vivemos muito. Vivemos muito. Então é importante construir esse valor de vida. Por quê, Roberta? Nós ainda escutamos essa semana que a paciente chegou pra gente, chegou ao consultório e falou assim, ó, eu já tive 61 quilos e não era magra, e 85 e também nunca era. Então tá vendo que nunca vai ter limite isso? Ela já chegou ao limite inferior dela, e ela chegou ao máximo dela e ela nunca foi feliz. Cadê a felicidade dessa pessoa, então? Então é muito importante, muitas vezes quando as pessoas têm algum comportamento disfuncional com a comida, a gente ressignificar a vida da pessoa. Porque a comida, muitas vezes, é uma presença muito grande na vida da pessoa. E todo comportamento tem um motivo, Roberta. A comida está ali por algum motivo. Então, se a gente tira a comida, a gente vai ter que ajudar o paciente a entender um outro objetivo de vida. Porque senão as pessoas ficam órfãos, parece. E é tão importante a gente ter pessoas com a sua voz na internet. Quando eu falei continue, né, quando a gente se encontrou, é porque a gente ainda precisa convencer as pessoas que se alimentar tem a ver com avaliar a vida. Sim. Avaliar esses comportamentos e não somente receber um novo papel para entender como vai ser o cardápio da semana seguinte. Sim. O meu terapeuta maravilhoso, ele costuma falar uma frase que é assim, existem pessoas que falam, olha lá, ali tem uma casca de banana e eu sei o que posso fazer para não escorregar. Outras pessoas dizem, olha lá a casca de banana, lá vou eu escorregar de novo. E quando ele me falou isso, fez todo sentido, porque algumas pessoas, né, por acharem que é só realmente ter um modo de usar a vida, um modo de usar a alimentação, vão corrigir uma questão que é muito mais profunda, né? Vão resolver uma questão que é muito mais profunda. E quando existem nutricionistas que, como você, né, tem outras formações, que podem usar outros chapéus ao longo da consulta, dizendo, calma lá, então, não é bem assim, né? E que dizem aos pacientes e à sociedade nas redes, da importância de entender a alimentação
como um comportamento e não como um conjunto de regras que você tem no seu dia, talvez mais pacientes também cheguem ao nosso consultório entendendo que o que a gente vai fazer ali dentro não é calcular uma dieta. Sim. Esse é o brinde, né, da consulta. O que a gente precisa fazer ali é tratar a alimentação deste paciente. Sim. Isto é da autonomia de um nutricionista, né? E no caso da Carol, ela quis ver completa, porque daí quando, além de tratar a alimentação, precisa tratar alguma emoção, ela já está ali, né? Você vai já direto no mesmo lugar. Mas eu falo que hoje, para mim, é quase que impossível trabalhar com pacientes que não tenham um acompanhamento psicoterapêutico. Sim. Porque quando o paciente acessa esse acompanhamento psicoterapêutico, a evolução no meu tratamento, ela é muito melhor percebida, sim, ela voa, né? É outra história, é outro paciente que eu tenho à minha frente. E eu acho que ter pessoas como você, que acessam essas duas áreas, né, e que conversa entre essas duas áreas, falando com a população, traz um acalento, né, de as pessoas que querem ouvir, mas já, sim, não sabem mais a quem ouvir. Isso. Eu sempre falo que a gente tem que instaurar a esperança no paciente, né, Roberta? Esse é o papel do profissional da saúde. Nós instaurarmos esperança na vida do paciente. Por quê? Todo comportamento pode ser aprendido. Então, assim, muitas vezes a pessoa não faz, não é porque ela não sabe, mas ela nunca foi ensinada aquilo. Então, cabe nunca a nós, praticou também. Nunca praticou. Cabe a nós profissionais, a gente sempre fala que é instruir habilidades aos pacientes, dar ferramenta para ele, tanto que a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu mais trabalho, o fundamental dela é tornar o paciente seu próprio terapeuta. A gente quer que o paciente tenha ferramentas para lidar com a vida. Porque, infelizmente, a vida sempre vai ter problemas. Estamos nós aqui para auxiliá-los, para ele ter a malinha dele, para ele ir para a vida com ferramentas para lidar com isso. E a alimentação, muitas vezes, é um problema que ocupa um espaço muito grande na vida de uma pessoa. E a questão, muitas vezes, da forma como a pessoa se alimenta, reflete na forma como ela se enxerga, que é o que você falou, né? Como muitas vezes a valoração da vida está no peso ou no manequim que essa pessoa tem, a forma que ela se alimenta é o que ela acredita que impacta diretamente. Comi hoje errado, amanhã meu corpo já mudou. Isso. Então, a forma como a pessoa lida com a alimentação, muitas vezes interfere a forma como essa pessoa vive, se relaciona com outras pessoas, cria seus próprios filhos, se apresenta frente à sociedade. Então, quando me falam, quem precisa ter um terapeuta, né? E eu respondo todo mundo, porque eu lembro para minhas duas filhas, né? A minha filha mais velha fez terapia, né? Com 14 anos ela foi para terapia. Minha filha, que fez 14 anos, quando eu falei para ela, falei, filha, eu vou achar uma terapeuta para você. Ela falou, o que eu fiz? Eu falei, você não fez nada. Eu só quero que você faça terapia, porque você vai lidar com muita gente que não faz, e é muito difícil lá fora, né? É muito difícil lá fora. Se você tiver a sua terapia, vai ser bom para você. E da mesma forma eu falo, quem precisa de um nutricionista, né? Quem precisaria de um nutricionista? E esses dias eu estava conversando com uma paciente minha, ela falou, por que nunca ninguém me ensinou isso na escola? Então, quem precisa de um nutricionista? Toda criança devia ter acesso a um nutricionista, toda família devia ter acesso a um nutricionista, para que a construção do ambiente onde essa criança vai crescer, para que o comportamento que essa criança vai aprender e vai praticar ao longo da vida seja orientado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um grande medo de que o comportamento seja orientado por isso. Aqui são os alimentos saudáveis, esses os não saudáveis, esses são os permitidos, esses são os não permitidos. Sim. Então, ter mais nutricionistas que conseguem contextualizar a nutrição, inclusive dentro de um contexto psicoemocional, sim, é muito importante. E ter essa voz, né, sendo aí falada para todos. Como foi gravar seu primeiro vídeo? Cara, agora a gente vai entrar em coisas mais pessoais. A gente já foi técnica. Como foi gravar o seu primeiro? Porque assim, 22 anos de experiência, o problema em falar sobre o tema não há. A gente sabe disso. Mas você nunca tinha sido blogueira na sua vida, não é verdade? Você é da mesma geração que eu também nunca tinha sido. Quando eu peguei meu celular, eu falei, agora vamos. Roberta, eu acho que é o medo de todo ser humano, ser julgada. Nós temos medo de ser julgada, não adianta. Gaguejou. E eu decidi, eu lembro que eu li um livro que chama, o da Brené Brown, não sei se você já ouviu falar. Adoro. A Arte de Ser Imperfeita. Então, depois que eu li esse livro, eu falei, bom, por que não? Vamos tentar. Sim. A gente só vai saber se a gente sabe ou não. A coragem de ser imperfeita. Eu li. Esse mesmo. A gente só vai saber se dá certo se a gente tentar. E como eu falei pra você, eu acho que conhecimentos talvez um pouquinho eu tenha. Tem bastante. Coragem também. E estava aqui falando de mestrado antes da gente entrar no... Eu estou fazendo uma pós-graduação, já terminei outra, um mestrado. Quando eu fizer, eu falei, tá on. E é isso. Todo ser humano tem medo do julgamento.
Mas eu acredito que o que eu falo é necessário que seja falado. Por isso foi a minha maior coragem. Então, assim, eu ainda gaguejo, com certeza. Falta um pouco para eu chegar como a Roberta. Imagina. Apresentadora de televisão, falta só um pouquinho. Ainda gaguejo muito. Nossa Senhora, às vezes esses dias eu coloquei um vídeo até, que antes de começar, eu dou uma respirada bem funda. Daí todo mundo pensa assim, você se expondo ali é fácil. Nunca é fácil. Mas o que a vida quer da gente é coragem, eu acho. Não, e às vezes o momento mais fácil é o de gravar, o mais difícil é de ler os comentários. Gravar tá tranquilão. Eu gravo feliz, adoro isso aqui. O problema é depois lidar com o pós. Entendeu? Mas daí é por isso que a gente faz terapia. Exato. O pós que é ruim, gravar é uma delícia. Aqui é divertidíssimo. Você não tá se divertindo? Eu tô em casa. O problema é o pós. Mas aí também tem um negócio que você falou, né, do ser imperfeito. Eu dou aula de gestão há 23 anos, Sim, né? Comecei com 10. Deixar claro aqui. Mas há 23 anos eu dou aula de gestão e de marketing. E com o advento das redes sociais, eu percebia muito isso dos meus alunos, né? Toda marca, todo profissional fala, bom, tudo bem, agora eu tenho que divulgar isso aqui, mas tem que ser eu vou ter que me expor, eu tenho que ser a voz da minha marca, e necessariamente, né? No entanto, estar mais pessoal, se apresentar de forma mais pessoal a pessoas, faz mais sentido. Né? Porque pessoas se conectam com pessoas. Sim. E aí eu levei um estudo para os meus alunos, que é um estudo que fala sobre o efeito pratfall. E foi um estudo que foi feito, né, uma experiência social, digamos assim, Sim. em que cookies, né, de gotas de chocolate foram colocados em 2 mesas. Numa das mesas eram cookies de chocolates feitos por cozinheiras. Esses cookies têm bordas imperfeitas, né? Os pingos de chocolate não estão distribuídos milimetricamente. Sim. Isso estava numa mesa. Na outra mesa foram colocados os cookies feitos por uma máquina, em que eram todos bem redondinhos, com gotas de chocolate distribuídas perfeitamente. De forma... Exato. E aí convidaram as pessoas a escolher. Se você precisar escolher, se você tivesse que escolher o melhor, o que mais te chama atenção para você se aproximar, qual dos cookies você se aproximaria? E grande parte, né, a grande maioria das pessoas escolheu o cookie imperfeito. Né? E quando perguntadas por que o imperfeito? Porque aquilo não parece um cookie, tá muito fake. Né? A perfeição é fake. O resultado desse experimento social foi a perfeição é fake. Porque quando houve um ser humano perfeito? Né? Quando houve um profissional perfeito que sabe tudo, isso é mentira, isso não existe. O que existe é um ser humano se comunicando com todas as suas imperfeições, mas repleto de sua autenticidade. Mas é é isso que faz as pessoas se aproximarem mesmo, né? Mas você falou, Roberta, você, querendo ou não, a sua formação foi o oposto. Você primeiro fez marketing e fez nutrição. Então já foi uma coisa mais fluida. Nós, na faculdade, nós não aprendemos nada. Eu tive que fazer um curso de marketing, porque eu não sabia o que era lead. O que é lead? Topo do funil. Oi? Faz o que agora? Então é muito difícil. São mundos completamente opostos. Então, assim, não que eu acho que a gente tem que dominar todas as áreas, saber de tudo, não. Mas o mínimo você vai precisar fazer. E para tudo isso, tu precisa de quê? Coragem para fazer. Porque, querendo ou não, como você falou, as pessoas se conectam com pessoas. Se eu tiver ali, pode ter aqueles posts estáticos, não é a mesma coisa de você estar explicando, talvez de uma maneira que seja mais fácil de entendimento. E da pessoa conhecendo o ser humano que vai conversar com ela no dia da consulta. Então, isso é muito boa, essa aproximação. Então, e aquilo que você falou do comportamento alimentar, o quanto permeia a nossa vida, só porque eu dei um exemplo de rede social que veio, a moça falou justamente isso, que tudo que ela sabe de alimentação foi o que a mãe dela ensinou. Então, o fundamental dessa base ser muito bem feita, o quanto isso reflete numa vida inteira. É exatamente isso. Agora, queria te perguntar algo, assim, é mais, se houver já esse planejamento, né? Você hoje atende como nutricionista, como psicóloga. Vamos deixar o seu arroba aqui, por gentileza. Arroba. Eu vou, na verdade, fazer esse post em collab, inclusive, para vocês conhecerem mais o trabalho dela. Mas, quais são os seus planos para o futuro? Porque você falou aqui, acho que eu vou fazer o meu mestrado. Você pensa em dar aula, você quer ser professora? É engraçado porque a minha mãe é professora. Minha mãe fez magistério. Então não tem como. Aí já era. Não, mas e quando
quando eu fui fazer o segundo grau, eu fui para um colégio que era um colégio de freira, só que na época que eu me inscrevi não tinha magistério. Eu queria ter feito magistério. Minha mãe fez magistério também, em colégio de freiras. Isso. Só que na minha época não teve, porque não fechava a turma e não teve. A minha mãe dava aula, eu era a ajudante dela na aula. Então, eu acredito que eu fui meio criada nesse meio. Minha mãe fez pedagogia, eu ajudava nos trabalhos da faculdade, porque lá em casa nós todos estudamos. A minha mãe se formou um ano, outro a minha irmã e outro eu. Então, lá em casa era um ambiente de estudo, porque estava todo mundo primado. Então, eu ajudava os trabalhos, como minha mãe trabalhava também, eu era criança, ajudava nos trabalhos da faculdade da minha mãe. Então, pedagogia, né, ensinar, sempre teve dentro de casa. E o mestrado, Roberta, eu quero ser uma profissional que tem conhecimento na prática e não somente na teoria, porque eu vejo isso muito hoje em dia. O laboratório é muito distante da prática e a teoria é muito diferente na prática. Então, eu quero ter teoria cada vez mais aperfeiçoada para eu ter ferramentas para poder auxiliar os meus pacientes na clínica. Eu também não consigo tirar a mão da clínica, não. Eu sou professora, dou aula pra caramba, mas assim... Não tem. A clínica, e quando me questionam, nossa, mas você precisava atender tanto, você não podia reduzir um pouco da sua agenda? Sim. Mas hoje o que eu percebo é que minhas aulas são muito melhores por eu praticar aquilo que eu vou precisar ensinar para os meus alunos. Porque eu consigo não só falar, olha, no livro está escrito assim, mas contar que está aqui no livro assim, mas quando o paciente chega, você vai ver isso, vai ver isso, vai ver aquilo. E isso é muito importante. Mas eu pergunto, porque você tem uma didática muito boa, tem uma comunicação muito boa, e tem ali um combo maravilhoso, né? De ser nutricionista, ter experiência profissional, ter experiência em trabalhar. Porque isso eu sei que você tem de sobra, né? Experiência em trabalhar não é um problema. E... professores que trabalham, né? Todos os professores trabalham, pelo amor de Deus, vou refrasear aqui. Porque, obviamente, ser um professor, né, com uma carga horária de 60 horas como professor, realmente fica muito difícil de fazer outra coisa, porque o trabalho é insano. Mas ser um professor de pós-graduação, por exemplo, que tem prática clínica e que pode trazer prática clínica para a sala de aula, é algo que cada vez mais tem sido valorizado para os alunos, porque eu recebo, né, há quase uma década eu sou professora, aliás, há mais de uma década eu sou professora, mas há quase uma década eu sou coordenadora de pós-graduação. E o que eu tenho percebido é que o aluno, ele chega com o nome da enzima decorado. Ele sabe a enzima, ele sabe de qual é o ciclo de Krebs. Mas ele está morrendo de medo de falar com uma pessoa no seu consultório, de atender um ser humano. E ele não sabe por onde começar, né? E como fazer. Então, assistir prática clínica, eu acho que será cada vez mais importante. Até porque teoria, hoje em dia, a gente sabe que está a um passo de um clique, de uma pergunta muito bem elaborada em aplicativos que estão dentro de inteligência artificial científico. A gente tem muito aplicativo científico hoje. Hoje, eu estou doutorando, né? Cheguei no laboratório e a minha orientadora falou assim, nossa, eu tentei colocar a introdução do seu projeto de pesquisa no chat GPT, mas ficou pior. Eu falei, o que quer dizer que eu escrevo melhor que o chat GPT? Ela falou, nossa, o chat GPT foi horrível. Mas eu nem pensei. Ela falou, mas você não pôs no chat GPT? Eu falei, eu não pensei em fazer isso, porque eu não fui criada com o chat GPT, né? Com a inteligência artificial. Então, eu graduei, pós-graduei, fiz meu mestrado numa era onde não existia inteligência artificial. Mas, e eu acho, obviamente, não deixem de escrever e de usar, né, criatividade, porque isso é muito importante. A gente tem estudos mostrando, né, que o uso exacerbado aí da inteligência artificial tem mostrado em pesquisas redução do tamanho do hipotálamo, tá grave o negócio. Mas eu falo que hoje, por exemplo, se você entra num bom aplicativo científico com IA e pede para que essa ferramenta busque os últimos 10 anos em revistas de grande impacto, artigos de metodologia robusta a respeito de um tema e que faça um texto corrido para você estudar, você estuda. Sim. Não, e sabe o que eu acho mais importante? Agora, você não bota ele para falar, então agora atenda um paciente na minha frente. Não. Isso só uma professora que tem a prática e a teoria vão conseguir fazer, você entende? Sim. Então, por isso que eu falo, hoje em dia, eu valorizo muito, dentro das pós-graduações, né, que eu coordeno, obviamente que a carreira acadêmica é incrível, muito bem-vinda, né, professores, mestres, doutores, mas quando o professor fala assim para mim, eu atendo, eu falo, ai, que bom, porque o que vai acontecer no final da aula? O meu aluno vai perguntar, e quando o senhor está atendendo fulano, como que o senhor faz? Sim. É isso que vai acontecer. E foi assim, Roberta, eu fiz a segunda graduação já um pouco mais madura, e é muito diferente quando você faz uma faculdade com 20 anos e com 40 anos. Então,
voltar para uma sala de aula com 40 anos, eu achava que antes professor era fazer magistério, não. Eu vejo que hoje ser professor é uma vocação. É isso Porque aí. tu simplificar os conceitos para uma pessoa entender é fundamental. E tu só consegue explicar aquilo que tu entende. Exato. Então é fundamental tu ter essa prática também, porque ler um livro é muito diferente na prática. Então, por isso que eu acho que talvez, quem sabe, professora, é isso. Eu quero tentar simplificar cada vez, que esse também é o meu intuito nas redes sociais, simplificar conceitos difíceis para as pessoas. Porque todo mundo acha que nutrição é lá no outro mundo, não é para todo mundo, eu não posso. Da mesma forma, a psicologia. E não, nutrição e psicologia é o que a gente vive todo dia. Perfeita. Ai, gente, ó, você acredita que faz 1 hora que a gente tá aqui? Faz 50 minutos. Aí ela falou, gente, o que a gente vai falar? Eu falei, tu fica em paz, que rapidinho a gente vai ter que falar de um monte de coisa. Mas queria agradecer demais a sua presença aqui. A gente adora receber, a Dai tá aqui com a gente, né? Sim. Ela acompanha as consultas da Dai aqui na Clínica Muse e eu queria te agradecer pela confiança no nosso trabalho, mas também te agradecer por somar a nossa profissão, né? Por representar de uma forma tão elegante a nossa profissão. É um prazer ter você aqui. E aí, se você quiser deixar uma mensagem para os seus pacientes, né, para a sua rede social, deixa uma mensagem aqui para a gente. Eu queria agradecer a oportunidade de ser tão bem acolhida aqui. Para mim é, nossa, muito bom mesmo. A Roberta é um exemplo para mim. Foi com ela, eu já falei isso para ela. Foi com ela que eu entendi esse mundo do comportamento alimentar. Foi lendo o primeiro livro dela, foi assistindo aos podcasts dela, foi assistindo ao IU. Então foi ela que me apresentou esse mundo. E eu queria dizer para as pessoas que me seguem e também os meus pacientes de que é possível construir uma nova relação com a comida. Busquem profissionais para isso. Muitas vezes a gente acha que não é capaz, mas a gente não teve... Eu escutei isso de uma paciente. Carol, nunca ninguém me ensinou isso. Então, se você precisa de ajuda, se você acha que tem alguma dificuldade com a comida, busque ajuda profissional, que vão ser essas pessoas que estão capacitadas para te auxiliar. Não é a vizinha, não é a amiga. Não escute conselhos, porque às vezes mais atrapalha do que ajuda. Não é o Instagram. Mais atrapalha do que ajuda. Perfeito. Obrigada por hoje. Obrigada. A gente pode combinar mais vezes, porque, né, o papo foi muito bom. Obrigada. E eu espero que vocês sigam esse conselho da Carol, porque é muito importante que vocês tratem da forma séria que é a alimentação e a saúde de vocês. Não é algo que deve ser tratado levianamente, nem pela vizinha, nem pela rede social, né, nem por uma busca no chat GPT. Procure um profissional. Um beijo e até a próxima. Beijo, Carol. Beijo, obrigada.